Na elaboração da lista de atividades, é importante você pensar que atividade é uma tarefa ou se confunde com uma tarefa, e atividade é uma produção, é um verbo. Enquanto que nós discutíamos que o escopo e as partes do projeto eram substantivos, os verbos trazem a ação que vão promover a produção desses substantivos. Então, para você montar uma lista de atividades, você precisa primeiro entender do assunto como construir a coisa. E se você não entende do assunto, não tem problema. Existem vários envolvidos nesse projeto, nessa obra, que sabem como fazer. Um dos erros que eu acho mais graves é quando o planejador pretende entender de tudo. E aí ele faz o planejamento construtivo de tudo, porque ele ouviu falar, porque ele já viu, e esquece que existem vários métodos construtivos, várias maneiras de desenvolver um software. Então, quando você criar uma lista de atividades, tenha uma coisa em mente. É sempre um verbo: fazer, cortar, programar, tirar, levar. E sempre, não necessariamente numa ordem cronológica, e sempre consultando aquele que entende da produção do assunto, da coisa que está sendo desenvolvida, para que não esqueça nenhum passo na produção. Senão, se você esquece uma atividade, não significa que o pessoal da execução não vai executar essa atividade, porque eles sabem como construir. Mas se ele executar uma atividade não programada, ele até pode terminar tudo dentro do proposto, mas essa atividade programada consome tempo, recursos materiais e dinheiro. E o planejamento vai ficar fora de sintonia com a execução. Então, elaborar uma lista de atividades requer uma prática de transformar o trabalho em verbos, a prática de consultar os entendidos e a prática de, listando, fazer a validação com todos os envolvidos que produzem, e também até dar uma lida no contrato ou conversar com o pessoal de qualidade, com o pessoal de análise de riscos, porque algumas atividades não são de construção, de produção, mas elas têm que existir para atender a alguns critérios de qualidade, alguns critérios de risco ou até mesmo de entregas. Porque para construir uma mesa eu posso dizer serrar, montar e pintar. Mas se houver algum requisito de qualidade que diz após inspeção, deveríamos ter mais uma atividade chamada inspecionar. Nada a ver com a produção, mas tudo a ver com a entrega. Então, lista de atividades é uma prática e não podemos esquecer que na lista de atividades, embora o nome seja lista de atividades, provavelmente você vai incluir uma lista de marcos, ou vai fazê-la separadamente, mas ela entra em conjunto para fazer uma lista única. Lista única a ser incluída nessa unidade 2, dentro do seu planejamento de prazos. A lista de marcos marca um momento de produção. Iniciei, concluí parcial, concluí total, chegou o material. Então veja que, enquanto atividade é um verbo, normalmente no intransitivo, comprar, levar, a lista de marcos, ela é no particípio passado, completado, finito. Então, projeto iniciado, mesa iniciada, tampo concluído. É dessa maneira que você conduz a lista de marcos, deixando claro que se o marco está ali, aquilo já acabou, aquilo já aconteceu naquele momento. Então, fique ligado na lista de atividades,
fica ligado na lista de marcos e consulta se os marcos são obrigatórios porque o contrato mandou, se a supervisão mandou, ou se porque você colocou algum que vai ajudar no seu controle no futuro.